Hoje, no Secovcast, essa entrevista, para mim, tem um significado muito especial. Pelo tema, pela pessoa e pela história que eu mesmo presenciei. Poucas vezes tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que boa parte do que a gente vai conversar, eu fui testemunha ocular. Estava lá, vi, acompanhei e tenho muito orgulho disso. Nós vamos falar no nosso tema geral de quanto o ensino superior em Maringá impactou no mercado imobiliário, na mudança do planejamento urbano, na valorização dos espaços urbanos. Movimentou pessoas, movimentou a economia. Talvez a instituição que mais represente isso, claro, a gente tem a Universidade Estadual de Maringá, que tem grande significado na cidade, fundamental, mas foi a Unicesumar. Hoje faz parte de um grupo, a Vitro, transformou na maior instituição, ou na maior grupo educacional do país, mas a Unicesumar tem uma origem aqui, e eu vou conversar com o fundador dela, que é Wilson Matos, que está aqui comigo. Wilson, muito obrigado, você é chanceler da Unicesumar, mas a tua história é riquíssima quando se fala na Fundação de Ensino Superior, os desafios que teve nisso. E você falou para mim, antes de eu te cumprimentar oficialmente, você falou uma coisa que eu achei muito engraçada, né? Isso é verdade porque eu conheço boa parte da sua história. Onde você pisa, a educação se propaga, né? Achei engraçado que você foi fazer uma palestra no Conselho de Educação e a sua história no Sesmar está ligada a isso, né? Você era uma pessoa que ainda muito simples no início da sua vida, estava nos lugares que se transformaram em espaços educacionais, um deles, inclusive, que você fundou. Wilson, muito obrigado por aceitar meu convite aqui. Opa, o prazer é meu estar aqui com Uma honra você. minha. Tenho uma alta estima aí pela sua bela história, professor, como comunicador, um homem que faz análise de todos os contextos, com uma inteligência ímpar também, viu, Gilson? Me lembro lá em 88, 89, quando eu estava, ainda não tinha começado a Unicesumar, mas já eu vou começar um colégio junto, porque o prédio do Sesumar ia ser usado só à noite, né? E começamos o Colégio Objetivo, você foi o primeiro professor nosso. Uma No honra primeiro isso. ano de Até hoje é uma honra funcionamento, para mim. primeiro dia de aula, você entrou numa sala, você era bem Muito orgulhoso por jovenzinho isso. e contribuiu até recentemente muito com nossos jovens, levando toda a sua competência e habilidade. Entendo que você sempre está se superando, aprendendo cada dia, né? E isso é muito bonito, viu? Obrigado. Então, na verdade, eu morei na zona rural, na Água Centenário, perto de Guatemi. Para cá de Guatemi um pouquinho, à esquerda, para lá de Guatemi um pouquinho. E lá meu pai tocava um sítio de café. Ele não era proprietário, tocava o sítio, e lá eu tinha 5, 6, 7, 8 anos nesse período. E perto da gente, na beira da antiga estrada, ainda não tinha nem, chamávamos de vir construir essa rodovia, chamada de estrada oficial, tinha uma fazenda experimental do governo do estado. Até o gerente dela chamava Nérico Silva. Um filho dele foi professor há muitos anos na UEM. E lá tinha uma escola primária. E lá eu comecei o primeiro ano 2 vezes nesse espaço. Mais tarde, esse espaço foi doado para a UEM e é o campus experimental da Universidade Estadual de Ou Maringá. seja, a primeira escola que você frequentou foi no mesmo espaço onde hoje tem a Fazenda Experimental da UEM. Exato, tornou-se campus de uma instituição relevante aqui em nossa região, Não, mas né? se o CEP Direito pisou lá, tem outro que pisou no Sesumar. Agora conta essa história, cara. Isso é muito Então, legal. e aí eu comecei 2 vezes no primeiro ano, parava com 7, 8 anos para colher café, e aí não terminava o ano. Meu pai tomou a sábia decisão de mudar para dentro de Maringá, com 7 filhos, depois vieram mais 2. Olha, gente, custe o que custar, nós vamos para Maringá e vocês precisam estudar para valer. Meu pai era um homem simples, 2 anos de escola, mas era um sábio. Ele tinha uma biblioteca em casa. Bom, ele chegou a ser vereador em Maringá, no governo do Silvio Barros. Ele ficou como suplente e depois assumiu 2 anos. Mas seu pai foi vereador em Maringá? Trabalhador rural lá Eu atrás, conheço um você há pouco tanto tempo, antes. essa história eu não sabia. Então, ele veio para cá, tentou emprego e tal, voltamos novamente, ficamos mais 1 ano numa fazenda aqui perto de Jussara, voltamos para Maringá de novo. Bom, enfim, ele foi trabalhar no IBC, aqui saída para Paranavaí. Nós moramos ali naquele pátio do IBC a década de 60 quase toda.
E dali vim de bicicleta para a cidade, para trabalhar pela linha do trem. Mas antes do IBC, primeira casa que fomos morar lá na Vila Operária, Monteiro Lobato, esquina na pracinha, em frente ao colégio João 23, hoje é colégio militar. E lá foi o segundo ano de funcionamento do João 23, 1957. E aí fui fazer o primeiro ano de novo. E naquela rua, para frente era uma estrada, hoje é onde é a Gedner, passava ali os caminhões de resíduos sólidos da cidade, jogava lá onde eu comecei, a Unicesumar. Lá era o depósito de resíduos da cidade. Isso foi até 1972. O Silvio Barros Pai, que transferiu o lixo de Maringá, lá onde é a Pedreiringá hoje. E aí eu tinha que Mas como é ajudar. que você frequentava esse lugar que era? Então, aí, como eu já ajudava nas colheitas de café lá no sítio, a gente também tinha que dar uma mãozinha em casa. Eu tinha um monte de irmãos mais novos, né? Eu sou o quarto na lista, mas aí vieram mais, 9, né? E aí eu ia lá catar garrafa e vender na Vila Operária. No mesmo lugar que o Unicesumar foi Exatamente. fundado, você catava garrafa para vender Isso. Então eu botei os pés onde hoje é o campus da UEM? da UEM, e também no primeiro aninho ainda botei os pés onde eu fundei a Unicesumar, e hoje é uma grande Mas universidade. isso ali durou durante muito tempo, por mais que tinha cessado no início dos anos 70. Simples, pessoas simples, pouca infraestrutura. Monta a estrutura do Unicesumar. Eu lembro disso. No lugar daquele. Claro, quem vê isso hoje fala assim, nossa, deu super certo. Mas Essa jornada. eu preciso falar um pouquinho sobre o terreno ali, né? Quando Maringá foi fundada e marcaram o aeroporto ali, Gastão. Pronto. Wilson, agora, uma coisa interessante na Unicesumar, porque e eu fui testemunha disso, eu lembro disso, as pessoas olhavam o espaço onde o Unicesumar começou e elas falavam, mas será que isso vai dar em algum lugar? Surgiu um grande ponto de interrogação em que as pessoas pensavam, uma instituição criada numa periferia da cidade, sem infraestrutura. Claro que quando você vê hoje, papo, deu muito certo, né? Mas como é que isso chegou até aí? Então, quando passaram muitos anos na minha caminhada, 8 anos veio numa retífica de motores, me casei trabalhando numa retífica de motores, tinha uma bicicleta para andar quando eu me casei, né? Mas nunca parei de estudar. Meu pai sempre estimulou. Eu e meus outros 8 irmãos fizemos faculdade na década de 70 e 80. É inédito isso numa época que a instituição de ensino aqui era rara. Tinha o UEM crescendo lentamente, poucas vagas, tal, né? Mas todos nós fizemos. Bom, cada um alçou o seu voo. E tive transportador de malotes para banco, lista telefônica distribuída no Paraná inteiro. Bom, e meus filhos crescendo, eu falei, preciso abrir uma instituição Tive de uma ensino construtora superior. também, né? Tive uma construtora, fiz 8 edifícios aqui em Maringá, na Zona 7, por aqui. Quando eu falei, preciso abrir uma instituição de ensino para contribuir com o desenvolvimento da cidade, meus filhos, se não passar na UEM, tem que ir embora de Maringá, eles já ficando adolescentes. Aí eu me organizei para isso, não podia fazer sozinho, porque era uma associação, não era uma empresa limitada pode ser 2 sócios. A associação é um grupo de pessoas que se juntam para se associar e subsidiar uma faculdade, ser mantenedores. Na época era sem fins lucrativos, não podia dividir lucro, nada, né? Então a ideia era essa. A gente não tinha nem direito ao patrimônio naquela associação. As pessoas compraram a ideia e fizeram isso. E assumiram comigo. Foi eu, Joaquim Lauro e Cláudio Fernandes. Depois convidei mais uma pessoa lá de Moarama, o Candinho, que já tinha uma instituição lá. Trabalhei lá ainda, voltando em 74, 75, 76. Bom, na metade da década de 80, tomei essa decisão. Vou montar. E aí, vou montar. E fomos pesquisar, tal, organizamos o primeiro estatuto, começo de 86, para montar curso, MEC. Naquela época podia pedir 2 cursos só. E demorava 4, 5 anos para dizer sim ou não ainda. Tinha uma secretaria lá no Conselho Federal de Educação da época, hoje Conselho Nacional,
que ela analisava se tinha necessidade social daquele custo naquela cidade ou não. E ali eles arquivavam 80% dos pedidos, dizendo não tem necessidade social. Pedi administração e tecnologia para processamento de dados. Que cidade que não precisa de administrador? Sim. Mas não foi fácil, assim mesmo, quase 5 anos de demora. Bom, mas tinha que comprovar propriedade, tinha que fazer um bom depósito em banco. Depois de Ou seja, as aprovada a burocracias primeira etapa, eram todas para tivemos tentar que fazer um evitar. depósito enorme no banco, mandar junto com o processo. Ó, nós temos condições de fazer isso. E propriedade também nós não tínhamos, né? Aí eu procurei o prefeito Saíde Ferreira, e contei para ele o nosso desejo, o nosso sonho. Foi: eu preciso de uma área de 2 alqueires para começar e tal. Ele, com muita boa vontade, mais uma instituição, ainda naquela época sem fins lucrativos, o poder público podia doar com facilidade, né? E ele até desapropriou uma área aqui na Vila Mandacaru, perto do tiro de guerra, 2 alqueires. Desapropriou, a Câmara aprovou, tal, um cidadão entrou com ação de uso capião, e aí ficou confuso. Ele falou: isso lá vai dar problema, nós podemos perder essa ação lá na frente. Se você for trabalhar lá, não tem jeito, pode perder. Ele falou: ó, tem um lixão abandonado lá, é a única área que a prefeitura tem disponível. Ah, claro, eu lembrava do lixão, né? Fui lá, Claro. dei uma olhada, falei: meu Deus, aqui eu catei garrafa. Mas Como veio foi isso? aquela Você voltado lá e inspiração. falar, se tiver que nascer Mas, uma instituição por então, aqui. aí o que que aconteceu? Hum. Por que que lá... Primeiro, não valia nada lá, porque os carroceiros e tal continuaram jogando entulho lá, Aham. levando sofás, resto de construção e tal. E o entorno ficou totalmente depreciado. Ali tem o Jardim Aclimação, é um lote de 10 alqueires. Quando Maringá começou e determinou o aeroporto, uma família de Londrina comprou uma área de 10 alqueires e fizeram um loteamento lá. Puxa, Então aquele loteamento é antigo ali. próximo, 1952, por aí. Próximo do aeroporto, vai valorizar. Mas o aeroporto saiu lá em cima, o lote deles chegava na cabeceira do aeroporto, mas ia na beira do rio ali, Ribeirão Moscado, que nasce no Uhum. Parque do Ingá. Lotearam. Em seguida, a prefeitura escolheu aquele do lado para pôr o lixo. Ou seja, destruiu o loteamento. Destruiu todo o sonho do loteamento. Mas ficaram lá os lotes e eles abandonaram o loteamento. Não tinha comprador. E aí foi tudo invadido. Então, todas aquelas casas que moravam no entorno eram, na prática, invasões. 10 alqueires, tudo irregular. E aí, mais tarde, advogado foi lá, ajudou o uso capião aqui, outro ali e tal, né? Acabaram legalizando a propriedade. E eu conheci mais tarde o proprietário lá daquela área, Que fez a compra original, que que dividiu. foi o loteador, tudo, abandonou. Aí tem uma história lá de 12 baianos que moraram muitos anos lá no fundo. Eles foram notícia por muitas vezes nos jornais, que eles roubavam gado e metade deles sempre estavam presos, outra metade roubando gado para soltar os que Quando estavam soltava, presos, aí pagar fazia advogado. Quer dizer, mais essa ainda. Ninguém queria saber daquela região. E eu fui para lá, sem entender bem aquilo ali, né? Ah, você não conhecia muito bem aquela não loja. sabia dessa Mas história. topou fazendo. Mas falei: é de graça, eu vou encarar. E, ô Gilson, foi a terra mais barata que eu consegui comprar em Maringá, todos os lotes dos lados antes que valorizasse. O último lote que eu comprei lá, em 2002, eu paguei R$ 25 o metro quadrado. Os anteriores, eu paguei menos de R$ 25 o metro quadrado. Porque ainda as pessoas não acreditavam. Mesmo em 2002, quando o Unicesumar Mar já tinha literalmente decolado, estava crescendo rápido. Mas falou: será que ainda vai valorizar esse negócio em volta? Hoje vale 3 mil reais o metro quadrado. E virou uma no região mínimo pobre. Em lá. alguns lugares ali tem Então, prédios de alto. se eu tivesse ficado com os 2 alqueires aqui no Mandacaru, Não teria eu ido. não teria condições de ter comprado terras ao lado. Hoje nós De temos... certa forma, foi meio que a mão de Deus. Disse para você: não, vem para cá. Foi de vai para Deus. cá, você vai achar ruim, mas. Hoje nós temos 21 hectares lá. É um sítio. Originalmente é quanto? 9 alqueires e meio. O primeiro. O primeiro era 2 hectares,4. Esse foi o terreno original o doado pela terreno prefeitura. original lá. Hoje são? Hoje são 21 hectares. Aí eu fui comprando os vizinhos,
antes que viesse uma valorização imobiliária maior e tal, né? Quando você percebeu, Wilson, que aquele ambiente, e uma coisa que eu quero puxar, que eu fiquei muito curioso, você vai para um lugar, está na instituição, não conhecer muito bem o ambiente, e o ambiente foi mudando ao longo do tempo. Assim, Mas eu com lembro que teve certeza. resistências, até mesmo dos moradores da região, à existência de uma instituição de ensino lá. Exato. Como é que isso foi se quebrando para aquela região ter o status hoje de mercado imobiliário que ela tem, a valorização que ela tem? Como é que você descreve o Unicesumar como uma espécie de contaminação desse ambiente? Bem, em frente à Unicesumar, na Gedner, lá de cima, tem uma chácara dos funcionários da Justiça de É Maringá. o Clube da Justiça Clube ali. da Justiça. Isso. Era ali. Tinha outras chácaras, tal, tudo chácara de lazer. Isso aí, ninguém tinha perspectiva ali de valorização e tal, né? Mas as coisas foram acontecendo, eu comecei a investir, já fazer uns prédios bonitos, fazer bem feito, fazer qualidade de ensino para valer. De repente, a sociedade passou a acreditar no nosso trabalho, para valer. Aí foi um boom de crescimento da instituição, né? Eu construí lá, Gilson, em torno de 5 a 10 mil metros por ano, durante os primeiros 20 anos. Eu trabalhava nos projetos pedagógicos para valer, na construção do business da universidade, né? Meus filhos foram alunos lá, mas logo o Wilson, desde os primeiros dias, já me ajudava, garotão. Depois ele entrou, estava fazendo ensino médio, já foi um braço forte comigo lá, um pilar forte, né? O Cláudio Ferdinandes também. E assim, dali a pouco foram se formando, todos eles viraram pessoas importantes nessa caminhada comigo lá. Enfim, tivemos um crescimento enorme. Na época era difícil abrir mais cursos, podia pedir 2, só podia pedir mais 2 quando esses 2 fossem reconhecidos, e demorava 4, 5 anos para reconhecer, aí ia demorar mais 3, 4 anos para aprovar de novo. Aí eu abri outra instituição paralela Para poder àquela, acelerar para isso. pedir mais cursos, mas em 1996, dezembro, veio a Lei 9, a Nova Diretrizes Básicas de Educação, Paulo Renato, Fernando Henrique Cardoso e Paulo Renato, Fernando Henrique presidente, Paulo Renato ministro, e viram que o Brasil precisaria abrir para as escolas privadas, porque as públicas caminhavam lentamente, pesadas, tal, né? E tinha as confessionais. As escolas privadas começaram aí, uma ou outra lá na década de 60, mais algumas na década de 70, mas era uma resistência enorme do Estado em relação às instituições privadas. Mas em 96, com essa nova LDB, foi permitido uma instituição pedir quantos cursos tivesse capacidade de, provando capacidade e tal. Nessa época eu já tinha tirado 4 cursos, eu pedi 18 cursos de uma vez. E saíram 15 cursos em 1970, 1997, 98 Aí foi construção, e 99. estrutura. Aí corri atrás de dinheiro de todo jeito para comprar mais terrenos e rapidamente construir. Eu cheguei a trabalhar em prédio lá com 300 pessoas, 24 horas, porque os alunos estavam entrando no primeiro ano, precisava de laboratório, precisava clínicas, havia o segundo ano, mais alunos novos. Isso movimentou quantos alunos, Wilson? Se você fosse pensar lá no começo, porque, claro, quando você pensa em alunos, é muitos alunos de fora. E aí você tem gente morando em apartamento, vindo se deslocar para Maringá, isso vai mexer em restaurante, isso vai mexer em uma série de estruturas de consumo em volta da instituição. Essa cidade foi além das fronteiras do Unicesumar? Como é que isso começou? Então, nós chegamos a ter alunos de 15 países diferentes da América do Sul, Latina. O Unicesumar reverberou. E do Brasil, chegamos a ter aluno de todos os estados. Depois, porque nós fomos das primeiras que cresceu para valer, das escolas privadas. E depois outras foram crescendo, hoje todos os estados são bem atendidos. A pública também cresceu um pouco, mas na época, alunos matriculados na escola privada era insignificante. Hoje, nós temos 10 milhões de alunos no Brasil, no ensino superior, só 2 milhões estão nas públicas. 8 milhões 8 milhões estão nas escolas privadas. 80% dos alunos. E a escola privada, na época, era muito menor do que a pública. Então, foi isso. A pública cresceu numa velocidade. E nós crescemos numa velocidade muito maior. E foi uma grande assertiva do governo em dar essa abertura, porque o governo não dá conta. País nenhum do mundo o ensino é totalmente gratuito, o ensino superior, né? E aqui tinha aquela tese que tinha que ser público e gratuito, né? Se pudesse,
tudo bem, não é? Ter de graça, que é um bem maior para uma Hum. sociedade, ele vai muito além do business, de negócios, tal, né? É resgate de Hum. dignidade, o ensino superior, é a É única inclusão, forma de é termos inclusão. justiça social, ele é inclusão. Hum. Mas o governo não dá conta. Haja visto que não deu mesmo, né? Uhum. Até mesmo a escola básica, que é de responsabilidade do poder público, e ao contrário, tem só 20% na escola privada, 80% no público, ela é muito fraca, é uma das mais fracas do Brasil. Todas as avaliações aí da OCDE e tal, de 80 países, nós estamos entre as últimas 10 lá. Então, como é que ele vai dar conta do superior também se ele não consegue Da fazer fundamental e o médio melhor nível, né? aquilo que é responsabilidade do poder público, né? Bom, então com isto nós possamos crescer um monte. E alunos de fora precisam morar, né? Precisa ter Uhum. república, precisa ter apartamento e tal, né? E aí o setor imobiliário começou a perceber que valia a pena investir ali. E eles me procuravam, professor, eu posso usar o nome da Unicesumar? Eu falei, claro que pode usar. A Unicesumar, Virou uma... nós temos desde o primeiro aninho lá, e é coisa que eu fico muito feliz, rapaz. Eu encontro criancinhas por aí e tal, família que eu conheço e que estuda lá, pergunta, qual é a sua escola? A minha escola é o objetivo. Aí o jovem, a minha escola, a Unicesumar, ela não é minha, ela é da sociedade. Sim. A própria sociedade encara assim, a minha escola. Isso para a gente é um privilégio e uma grande responsabilidade ao mesmo tempo. Que as pessoas colocam ali o seu filho pensando no futuro. Aí você falou Nós que somos uma fábrica de futuros Aí, lá. aí você falou que as imobiliárias começam a usar o nome do Unicesumar e o Unicesumar Isso, começa a se transformar numa referência do lugar. do O que antes lugar. era a periferia do lugar vira uma referência do lugar. Exatamente. E hoje tem edifícios de 20, 30 pavimentos ao entorno. Aquela Gerdner está virando uma avenida fantástica, Boulevard, tá, uma uma coisa. boulevard, também para frente, que era um sítio de café ali, na região atrás do aeroporto, prédios e mais prédios, e todo mundo usando, próximo do mar. E aí, long stay, short stay, né? Para curta duração, longa Longa duração. duração, e estúdios, Ô, antigamente era kitnet, deixa né? eu fazer uma Agora coisa, chama estúdio, loft. curiosidade. Vou fazer uma curiosidade. Você que é sempre um matemático, você tem a formação como matemático, foi professor de matemática. Se alguém tivesse comprado um terreno no Unicesumar quando você começou, Hum. do seu lado ali, tivesse hoje pensado assim, eu acho que chegou o dia que eu vou vender, eu acho que eu vou vender hoje esse terreno. Qual seria a valorização desses 30 e 38 anos? 35. 36 anos, Bom, eu 36. comecei um pouquinho, É, comecei a 36, negociar um pouquinho 35. antes, 35 de operação. Exato. Olha, é complicado aí. Mas se você Se eu fizesse uma colocar conta. a média que eu comprei lá, Isso. 15, R$ 20 o metro, 100% é o Hum, dobro, hum. mas ele tá mais de 2 mil. De 20 para 2 De mil, R$ 20 o metro para R$ 2.000. para 2 mil, para fazer uma conta mais redonda aí, dá Mil por milhares por cento. cento, 1000% de aumento. Essa seria a melhor poupança, o Investimento que melhor alguém faria. investimento possível, né? Aham. Como a gente não prevê o futuro, né? Mas você construiu ele. A Se gente você não luta, a você... gente luta pelo futuro, luta para que ele seja o melhor, mas às vezes ele vem melhor ainda do que a gente imagina. Você trabalhou na CIN, você tem um trabalho na CIN, você Codem, ajudou a assim, né? construir o CODEM, você tem. E tudo isso implica em planejamento. A Com cidade, o certeza. associativismo que a cidade tem, que é uma coisa muito forte. E você sempre foi muito presente nisso, né? Rotary, você participou muitos anos do Rotary e Estou tal. ainda, sou É, rotariano. aí naquela construção dessa cidade, passou a ter peso a educação superior. Você a defendeu muito durante muito tempo, né? E com relação ao mercado imobiliário, isso implica muito. Hoje a educação é um dos pilares, né, pensando no planejamento urbano da própria cidade. Exato. Em que momento você acha que a educação deu a Maringá um padrão para essa cidade completamente diferente? Em que momento você acha que a cidade e a educação afinaram ao ponto dela ser uma referência e aquilo que vocês fizeram, inclusive, inspiraram outras instituições a Exato. surgir? É, isso começou no começo da primeira década, da década de 10 ali, né? Quando nós passamos para centro universitário em 2002, aí nós já tínhamos 2.000 e poucos alunos, e o centro universitário, que foi uma figura nova, criada na LDB de 96, ela tem autonomia para abrir o curso que quiser, só não medicina. E aí, eu falei dos 18 e saiu 15,
Aí nós abrimos curso de todo jeito. Aí despertou a atenção das escolas de ensino básico de Maringá, ensino básico. O Amaury Meller, ainda no final da década de 90, abriu a faculdade de Maringá. O Barbieri, que era o Platão lá, acho que é Ângulo Platão, Isso, foi Platão e é, usou o material ângulo durante o tempo. e abriu a Cidade Verde, hoje é uma instituição relevante. A Uningá, o Ricardo. o Ricardo, ele tinha uma escola de próteses, de especialização em odontologia. Então, ele dava especialização em muitas cidades. Aí o governo obrigou, para dar especialização, tinha que ter graduação, e ele não tinha. Ele falou, então, vou abrir uma faculdade de odontologia. Foi, lutou, conseguiu abrir uma faculdade de odontologia para dar fundamento para uma rede de especialização que ele tinha no Brasil. Mas quem tem odontologia, que já é um curso complexo, ficou fácil abrir outros cursos. Ainda mais na área da E o saúde. Ricardo também está lá, cresceu bem, conseguiu tirar a medicina. Então, a partir dessa inserção aí, quando a gente começou a crescer para valer, outros perceberam que era possível. Eu sempre disse também, querer é poder, quem quer arruma um caminho. É possível. Alguém conseguiu? E quem tinha conseguido antes? Moarama já tinha tirado lá nos 70, Londrina, 70 o Lafranc e 72 a Unifil, hoje é a Unifil. Eu olhava, mas se alguém conseguiu, por que eu não vou conseguir? Eu não me sinto melhor que ninguém, mas eu também, eu não acho que tem gente, muitos tão melhores que eu, tem que ir atrás. Agora eu vou te fazer uma pergunta, vou fazer parênteses da tua fala, porque tem uma coisa importante. E eu ouvi isso já de você em algumas conversas que a gente teve. Tudo bem, surgiu instituição em Moarama antes de você, Londrina surgiu antes de você, mas em Maringá se construiu a maior instituição de ensino do país. Do país. E vejo, duas perguntas. Claro, tem muito do trabalho de que vocês fundaram, de quem atuou dentro do Unicesumar, de construir ele. Perfeito, tem pessoas por trás. A cidade também, o lugar ajudou muito. A ideia de que se fosse outra cidade, talvez o Unicesumar poderia ter crescido, mas não tanto. A relação entre o bom empreendimento e o saber empreender que você soube fazer e o lugar. Foi um casamento, vou dizer assim, Olha, um bom casamento. Maringá eu considero um paraíso para business e para viver. Segurança, saúde, educação, tudo, né? Mas, vou lhe contar uma historinha. Alguns daqui começaram, cresceram um pouco, tal, né? Outros não conseguiram crescer. Mas eu fui para Curitiba. Mas antes de eu ir para Curitiba, abrir um campus. A Unicesumar, inclusive, tem um campus em Curitiba, Londrina, sua cidade escolhe para Maringá. Então, o que esse negócio vai estar fazendo aqui? Então, e lá em Curitiba, nós somos chamados de pé vermelho, povo do cafezal, os caipiras do interior, né? Mas de Curitiba veio para Maringá uma instituição excelente, muito boa, um nome histórico. Veio para Maringá, ficou 20 anos e não deu certo, foi embora. E eu fui para Curitiba e nós temos um belo campus lá com muitos alunos. Então, qual é o segredo? Então, quando eu fui para Curitiba, eu entendia que chegar numa capital. Curitiba é a cidade mais culta do Brasil. São vários fatores que levam a isso. Primeiro, é uma capital na Serra, bem ao sul. O sul foi colonizado por italianos, alemães, tal, europeus. Não é? Você pega a beira-mar, norte, nordeste, onde as capitais estão tudo perto do mar. É calor, é sol, é praia, é business, pouca roupa, tal. O jogo é outro. Curitiba, não. Um Teatro Guaíra, com mais de 100 anos. A primeira universidade do Brasil foi feita em Curitiba, montada em Curitiba. Tudo isso contribuiu para essa cultura, né? E ela é fria, porque é na Serra e ao sul. Você pega Florianópolis e Porto Alegre, já estão beira-mar. É fria também, mas é beira-mar. A cultura da beira-mar é do muito lazer e ócio. Então, Curitiba seria a cidade mais exigente. Mais complexa para mim entrar lá, ainda do interior. Mas, quando nós temos orquestra filarmônica, coral e tal, eu comprei um alqueire lá, do Artagão Márcio Leão, ó, famoso aí na política brasileira. A história do Márcio Leão é fantástica. Aí... Então, o terreno que você comprou... Comprei dele. Da família Leão. Do Artagão Matos Leão, dele mesmo. Pessoalmente, negociei com ele. Ele foi deputado e tal. Bom, e fui construindo. Quando
acabei o primeiro prédio, falei, agora eu vou anunciar o vestibular. Mas o que que eu usei para anunciar o vestibular? Acertei lá com o Teatro Guaíra, uma apresentação, 2.200 pessoas cabem no teatro, uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Maringá, da Unicesumar, temas de filme. Entrada gratuita, 1 quilo de alimento para dar para o poder público Como é lá. que foi o impacto? Bom, a imprensa toda de Curitiba publicou gratuitamente esse evento. Aí o curitibano olhou e falou o quê? Uma orquestra filarmônica? Essa Na faculdade? terra dos pés vermelhos, uma Começaram a prestar orquestra... atenção na gente, entendeu? Entendi. Então, É. tem formas e formas de chegar numa cidade. Você tem que analisar o ambiente da cidade, a cultura da cidade, Uhum. não é? Eu tive esse cuidado para entrar em Curitiba. Por isso que deu certo lá, né? Senão eu ia ficar também sofrendo lá, podia não ter dado certo, né? Agora, esse casamento entre lugares e pessoas, aí eu quero voltar um pouco para essa questão de Maringá, né? Que se você Maringá é uma cidade diferente, é uma cidade legal e tal. E o crescimento do Unicesumar em lugares que são diferentes, ambientes que podem ser cidades do mesmo estado, mas tem diferença. Vocês têm um ensino à distância que está no país todo, e tal, inclusive no exterior também. Isso. A educação e a relação de valor dos espaços, existe um vínculo disso? Aonde tem educação, os lugares ficam melhores, os espaços ficam melhores, os ambientes melhores. Então, a nossa inserção aqui foi muito forte, né? Por isso, outra, não tem uma de fora aqui no Maringá. Não tem nenhuma de fora. Nenhuma das grandes redes. E eu, quando resolvi ir para Londrina, Ponta Grossa e Curitiba, eu, em vez de ir para Paranavaí, Cianorte e tal, eu falei, eu tenho que ir para cidades maiores, não para menores, não é? Porque, naquela época, organizações começaram, faculdades começaram a ser compradas por fundos e eles iam comprando e entrando em todo lugar. A famosa Anhanguera, né? Uhum. Colocaram campos no Brasil de uma hora para outra, né? Muito dinheiro de fundos. Falei, já entram por aqui, e aí? Vão ser um concorrente meio complexo para a gente. Eu falei, então eu vou botar tendas mais distante um pouco também para Demarcar um certo território. demarcar território, É. garantir espaços e tal, né? Porque se eu fico só aqui, vem 2, 3 dessas, me bombardeia, o negócio pode até acabar. Então, e assim eu fiz. E elas olhavam, viam que a gente fazia muito bem feito, e faz muito bem feito, e nenhuma delas tiveram coragem de entrar em Maringá. E eu nunca fiz concorrência predadora. Nós sempre tivemos na Associação de Instituições de Ensino aqui em Maringá, nós temos o Sindicato das Escolas Privadas, básica e superior, estamos sempre juntos, somos todos amigos. Na década de... A chamada concorrência saudável e cooperativa. eu digo o seguinte, esse produto é tão nobre, a educação é tão nobre, que não pode ter concorrência entre os entes. Nós temos que ser competitivos. Aí eu sou. A gente tem que fazer o melhor. E eu fazendo o melhor, o outro vai olhar e falar, opa, eu tenho que fazer igual. E eu trazia consultores para cá, passava um dia, 2 trabalhando com a gente, e levava lá para si, chamava as outras instituições, pessoal, ó, temos um cara bom aqui que está me ajudando. Pode ajudar vocês também. Vai trabalhar aqui na CIM uma noite, falando com todo mundo. Fiz isso muitas vezes, sempre olhando esse aspecto da importância que a Eu educação não quero bom só tem para para o mim, eu não desenvolvimento quero da ser o melhor e sociedade. esconder dos outros. Feliz do país que está cheio de instituições de alta qualidade. Então, o associativismo para você é fundamental. Fundamental. Esse é o DNA de Maringá. Por isso, as de Maringá, algumas cresceram, e as de fora que vieram não deram certo. Entendeu? Pela união nossa e pela qualidade que a gente liderou e lidera a qualidade de ensino em Maringá, região e Conhadê, no Brasil todo. Nós temos hoje Grupo Vitro, né? Nós temos 2.500 polos espalhados, quase a metade dos estados, das cidades brasileiras, nós temos polo de educação à distância Antes e fora. eu vou te fazer uma pergunta e depois eu tenho uma última questão, mas eu vou antecipar essa. Você começou, eu vou pegar a cena sua no lixão, no garrafa. Um dia virou uma instituição de ensino que você fundou, ajudou a fundar e virou essa instituição que hoje é ligada ao Grupo Vitro. Em Maringá, eu acho muito legal. Isso aconteceu aqui. Exato. Isso não é uma história de outro lugar, é a sua história. Como é que você, aqui na minha frente, eu sou uma
quando eu ver tudo isso que aconteceu, eu acho que quando você vai lá antes de dormir, né, conversar com a dona Rosa, sua esposa, você, e aí? Como é que você resume isso, Wilson? Resumidamente, o sucesso está onde, Wilson? Olha, eu sou extremamente agradecido a Deus por isso. Eu sempre pratiquei muito a espiritualidade e a instituição está permeada da espiritualidade. Então, eu julgo ali, sou, não tenho mérito nenhum maior, mas eu julgo aquilo ali uma inspiração divina. Lá no centro da praça principal, uma das estátuas é Jesus que está lá. E a placa lá embaixo está escrito: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse princípio norteou a nossa instituição, a seriedade, não deixamos o aluno colar, tem que praticar a verdade. Toda prova tem um bom grau de qualidade, tem fiscais na sala de aula, tem supervisores em cada prédio para o professor não chegar atrasado nem soltar mais cedo. A gente foi construindo mais de 20 indicadores de qualidade, pensando no princípio da verdade. Fiz palestra para todos os alunos até a véspera da pandemia que entraram ali. Era conversão ao conhecimento, para valer. E trabalhando os 4 pilares que nos norteou e norteia até agora, né? Que é o intelectual, o profissional, que é o projeto pedagógico específico, o emocional e o espiritual. Então, isso eu falei com todos os alunos. E sempre fui muito firme e positivo com eles. No começo da palestra, eu começava dizendo: olha, quero dizer que mais da metade de vocês são analfabetos funcionais, mais de 70% de vocês são alienados, e mais de 90% de vocês não praticam a verdade. Foram centenas de milhares de alunos, já formamos mais de 300 mil ali, e eu começava assim. E só para dizer sobre a prática da verdade, chegava nesta hora, eu falava: quem não colou no ensino médio, levanta a mão. Prática da verdade. Nunca em nenhum auditório, em 30 anos que eu fiz isso, nenhum auditório, mais que 10% levantaram a mão. Então, é censo. 90% dos alunos brasileiros colam na escola básica, e principalmente no ensino médio. Por isso, quando eles terminam o ensino médio, o Enem, a prova do Enem, que eles fazem, e o próprio governo publica, que só agora é 5%, era 7%, só 5% aprenderam a matemática ensinada, era 35%, mas só agora caiu para 30%, piorou, só 30% aprenderam língua portuguesa. Agora, se não aprenderam matemática e língua portuguesa, aprenderam o quê? Entendeu? Por quê? Porque a escola é conivente, a cola, e a cola, eu digo para eles, a cola é uma mentira, uma falsidade ideológica e uma apropriação indébita. Você está aqui fazendo a sua prova, o que é a prova? É para medir até a qualidade de ensino da escola. Sabe que o meu professor e eu, nós estamos fazendo um bom projeto, o aluno aprendeu, vamos medir através da prova. A prova serve para aprová-lo, ver se ele aprendeu e para ele corrigir rota se for necessário. Agora ele pega um produto que não é dele, é do vizinho, ou está no livro, ou está escrito na perna, põe na prova, no documento de avaliação dele e entrega e fala: é meu. E a escola aceita. E lá nós nunca aceitamos. O aluno não consegue colar lá. Tem que ser. Eu peguei aluno invadindo a escola de madrugada. Eu cheguei a dormir lá. Dormir não. Ficar Da espreita. da espreita dentro de uma sala de aula. Eu tive percepção que está tendo alguma coisa aqui. E consegui entrar, estavam pegando uma gaveta onde tinham as provas arquivadas, que se Então, no aprovaram final, no tudo dia isso é seguinte. esforço diário, é atenção diária, aquilo que você falou nisso, foco naquilo que você vai fazer. Naquilo que eu ia fazer. Olha, teve um vestibular que eu tirei 11 alunos da sala de aula e pus na cadeia, porque a gente está super antenado. Eu conheço a cultura, eu vou fundo nessa questão da cultura brasileira, né? E que precisa mudar. É a cultura anti-conhecimento. O aluno não aprende a aprender, ele chega na universidade sem ser prazeroso para ele a aprendizagem. Ele nem precisou aprender para chegar lá. Aí, se eu não mudar essa cultura, que profissional que eu vou estar colocando no mercado? E aí o resultado é as pessoas com que você se forma e a qualidade que elas têm no mercado. Rapaz, eu tenho uma alegria tão grande de encontrar gente com sucesso gigante, e muitos, milhares e milhares daqueles que passaram por nós lá. Excelentes profissionais.
Wilson, Entendeu? última questão que eu sempre fecho com isso, né? Associativismo, o Secov, quando te convidou, o Secov Cash, que atua no setor imobiliário, condominial, você foi construtor, inclusive, né, também, e ajudou a construir uma instituição, criar uma mudança no ambiente. Qual a importância do associativismo, de instituições como a SIM, Secov, Codem, para o sucesso? Eu vou que Maringá é uma cidade excelente para se empreender. O associativismo tem muito a ver com isso. Claro, eu sou apaixonado por Maringá, né? Eu cheguei na zona rural aqui, eu nasci na região rural de Jaguapitã, e com 4 anos nós mudamos para a região rural de Maringá. Depois, um pouco mais, mudamos para dentro de Maringá e eu ouvi o burburinho da eleição do primeiro prefeito Inocente Villanova, morando aqui com meus pais na zona rural. Maringá tem um privilégio de ter sido uma cidade planejada lá atrás, por uma companhia que era dona do capital, mas com uma visão social. Primeiro deixaram 3 bosques gigantes dentro da cidade. Um de 2,32 hectares e um de 18, que é o horto florestal. Eles teriam feito 12.000 lotes a mais. Foi o que foi feito em Londrina, Arapongas, todas as cidades. Não tem um bosque, não tem um monte de praças, não tem avenidas duplas na região central. Mais tarde foram construindo pistas duplas. Não é? Olha, Londrina, só tem uma central lá, depois saiu lá, a Tanto é que partir tem da 2 centros em Higienópolis e tal. Londrina. Mas Maringá teve esse privilégio, primeiro. O segundo foi a visão que tiveram de fazer lotes de 10 alqueires. 3, 5 e 10 alqueires. E eles não vendiam 2 lotes para a mesma pessoa. Qual a estratégia? Também era econômica. Eles queriam que viesse muitas pessoas ao mesmo tempo para abrir lotes de terra. E cada um que comprava um lote, era de 10 alqueires, ele vinha para cá e trazia um trabalhador com ele. E fazia casa para os dois lá. Eu vi isso, morei em zona rural desse jeito. O patrão numa e o funcionário na outra. Um sítio de 10 alqueires, 2 famílias toca, não é? Bom, não vieram aqui os senhores do dinheiro. Londrina já foi feito foram dividido em grandes fazendas, né? Uma cidade linda, fantástica, né? Mas o começo, os fazendeiros ficavam lá em Ribeirão Preto, em Minas, e um monte de operários e tal. Aqui, esse modelo trouxe uma visão de colaboração entre todos. Não tinha ninguém que mandava no poder financeiro, nada. Claro, algumas empresas começaram a prosperar e tal, né? Mas esse modelo de loteamento rural é que criou esse espírito colaborativista entre as pessoas. Digo sempre também que teve a questão fantástica da espiritualidade. A primeira propriedade aqui, venderam 10 fazendas do começo, da 38 a 42, depois pararam. A primeira foi comprada por um padre Scherer. Está lá até hoje a capela que ele construiu no final da década de 30. O que era isso? Era um picadão que chegava ali no Vale Azul. Aquela igreja no meio do nada. Exatamente. Os evangélicos, antes da metade da década de 40, se instalaram. O primeiro trabalho evangélico foi ali pertinho da Unicesumar, Córrego do Moscado, uma chácara ali. E houve assim uma integração, uma espiritualidade entre esses grupos, que um pouco antes tinha rivalidade, felizmente que Maringá já não teve isso, porque foi criado esse espírito colaborativista. Daí a prosperidade do cooperativismo aqui, né? Está no DNA da cidade. Cocamar, Coamo, as duas juntas faturam 40 bilhões por ano de receita, né? São as 2 maiores fruto desse espírito. As 2 que prosperaram. Você tem tantas outras cooperativas aí quebraram lá na época do Collor, no Plano Real. Grande parte das cooperativas, mesmo bem interessante, né, o cooperativismo, não sobreviveram. Aqui na nossa região sobreviveram, por causa dessa mentalidade que se criou. Então, está no nosso DNA o associativismo, né? Por isso as associações vão também convivendo pacificamente. O CODEM, criado em 96, trouxe um pilar do conhecimento da educação, né? Quando nós entramos, logo depois abrimos curso de moda, ampliamos TI, criamos gastronomia, essa economia criativa, artes, música,
Isso permeia e dá brilho para a cidade, né? Muda a cultura, melhora, não muda não, melhora a cultura da Ou seja, sociedade. se criou uma boa estrutura numa base muito boa. Exatamente. Então, fico muito feliz, né, o meu tempo, que eu já estou vivendo, muito mais próximo do fim do que do começo, Uhum. mas de poder ter estado à frente de uma organização com tanta realização, tanto sucesso, só tenho agradecimento a Deus por esta caminhada, né? A minha família também. Primeiro Deus, segundo a família, meus filhos que trabalham e trabalharam muito comigo. O William é o CEO do grupo todo, né? Continuamos na educação, eu já num ritmo mais lento um pouco, né? Porque o corpo começa Já não dá mais para fazer o mesmo a ritmo andar de no antes. mesmo pique, né? Uhum. Mas mês que vem eu faço, semana que vem eu faço 78 anos, não é pouco, mas estou aqui firme, estou lá ainda, dando minha contribuição, eh, somando lá a minha experiência a tantos novos e também trazendo os melhores profissionais do Brasil, as melhores consultorias do mundo para nos auxiliar nesse crescimento. Vivemos uma era tão importante agora na educação, que é da inteligência artificial. Quando eu nasci, não tinha televisão no Brasil e hoje nós estamos trabalhando com inteligência artificial. Investimos 5% da nossa receita em tecnologia, em modernização, em criar robôs hoje para atender alunos, até atender na área do Uhum. conhecimento. Uma boa parte dos nossos tutores no IAD já são máquinas. O aluno nem imagina. Ele está Está estudando de sendo madrugada, ele atendido joga por uma uma pergunta no inteligência. computador, a resposta sai imediatamente. Olá, querido, olá, tal. Aquele diálogo que a gente vê na inteligência Hum. artificial, nós já criamos esses padrões dentro da Unicesumar. Para ser grande, continuar grande, não é por acaso, não é por acaso. Tem que também estar muito antenado. Eu rodei o mundo conhecendo universidades, mais de 30 países, Hum. buscando aprender o tempo todo, superar a mim mesmo todos os dias. Não é em berços esplêndidos que a gente Chega nisso. produz e chega aí, sabe, caminhando e tal, né? E o conhecimento é o bem maior, porque ele engrandece a alma, lapida o caráter humano e induz uma sociedade à paz. Quer produto melhor que esse? Não tem. Wilson, muito obrigado pela tua presença aqui. Ok, Gilson. Prazer foi meu Honra minha. e vamos juntos aí na Mais um caminhada da pouco vida ainda. por um bom tempo. Pô, vamos lá. Hoje conversamos com o Wilson Matos. O Wilson, quando eu falo dele, porque eu conheço muito de perto, convivo e ainda convivo com ele. Numa jornada que significou para Maringá e para a região, e para quem atua no mercado imobiliário, uma mudança significativa. Hoje não se pode falar de uma cidade que cresceu como cresceu, com a qualidade que tem, com a potência e a força que tem, sem a educação. A educação superior, sem falar da importância do Unicesumar na mudança e na virada de página de um espaço que precisa de qualidade, precisa de pessoas qualificadas. E o Unicesumar conta muito para isso. Vou fechar com a fala do Wilson, que eu acho fundamental. A educação é, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós podemos fazer para as futuras gerações para lapidar um ser humano melhor. E esperamos que a gente sempre pise em bons terrenos, que um dia a educação brote e faça surgir boas pessoas e oportunidades para todos. Até o nosso próximo encontro.